você tá? Bom, comigo tá tudo bem, vai ficar ainda melhor, viu? Porque tá começando agora mais um episódio do Sem Contraindicação, um videocast da Unimed João Pessoa. A gente vai começar esse bate-papo muito legal hoje sobre saúde das mulheres a partir dos 60 anos de idade. Um tema aí que tem ganhado cada vez mais relevância, né? Porque no Brasil a expectativa de vida das mulheres tá em média em torno dos 79,7 anos, ou seja, quase 80 anos, tá? De acordo com o último censo do IBGE. Então é preciso a gente falar aqui sobre cuidados, né, para viver essa fase com saúde, com vitalidade, com qualidade de vida também. Afinal, são muitas mudanças, mudanças físicas, mudanças também na forma de pensar, na forma de ver a vida. E para conversar comigo sobre como continuar ativa, com qualidade de vida, né, no envelhecimento também, sobre os problemas de saúde, sobre prevenção, sobre cuidados a partir dos 60 anos, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso videocast a doutora Bruna Barreto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Aqui conosco também doutor Eduardo Sérgio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite também. Eles que são ginecologistas, estão vindo aqui no Sem Contraindicação pela primeira vez. Então, a gente vai bater um papo aí muito rico. Eu tenho certeza que as informações aqui na nossa conversa, tudo que a gente vai conversar hoje, vai poder te ajudar aí na sua vida, na sua rotina também. Hoje nós teremos um episódio bem específico assim sobre saúde das mulheres, né? Mas nós temos outros assuntos também relacionados ao público feminino, como menopausa. Nós aqui falamos já sobre gravidez, endometriose, diagnóstico precoce do câncer de mama, enfim, temos vários outros temas relacionados à saúde da mulher. E todos esses episódios estão aqui no nosso canal no YouTube. Se você, por exemplo, ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber notificação todas as vezes que a gente compartilhar aqui conteúdo novo. E também para ajudar no engajamento desse conteúdo, ou seja, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Nós estamos também na plataforma do Spotify, temos uma página exclusiva do nosso videocast no portal da Unimed, unimedjp.com.br, e também você pode se comunicar conosco, sugerir temas através do nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá bom? Começando aqui a nossa conversa, queria fazer aqui uma rápida introdução do tema de hoje. Vou começar com a doutora Bruna. A gente fala muito sobre saúde da mulher, na juventude, durante, né, na maternidade, mas eu tenho uma leve impressão de que ainda se fala pouco sobre a saúde da mulher a partir dos 60 anos, que é o tema do nosso episódio de hoje. Principalmente no que diz respeito à saúde íntima. E aí, doutora Bruna, eu quero saber se é assim mesmo, se ainda fala-se pouco sobre esse tema, ou é só impressão? Realmente não é só impressão, né? Mas a gente vem acompanhando que há meio que uma revolução, né? Hoje, eu até diria que as idades elas vão avançando, mas ao mesmo tempo ela também vai evoluindo em melhora do bem-estar, melhora da qualidade de vida dessa paciente. E com a mulher 60 mais não é diferente, certo? Hoje nós temos essa mulher com 60 anos como um alvo nosso também, já que, como ginecologista, nós acompanhamos a mulher em todas as suas fases. Hoje, a mulher 60 mais, ela é diferente da mulher 60 mais de uns 30, 40 anos atrás, quando ela era praticamente acamada, digamos assim. Ela vista realmente como uma pessoa idosa que não tinha perspectiva de mais nada. Hoje Sim. é bem diferente, né, doutor Eduardo? A gente Sim. vê essas pacientes produtivas, essas pacientes vivendo bem, praticando atividade física, essas pacientes casando novamente, essas pacientes vivendo, né? Hoje elas têm até, do ponto de vista sexual, digamos assim, ela tem realmente um maior aporte para beneficiá-la e para conferir mais qualidade de vida na saúde mental e na saúde física dessa mulher. Doutor Eduardo, a quem o senhor atribui essa mudança, vamos dizer assim? Eu não sei, eu pensei aqui em dizer mudança de comportamento, mas
sei se é exatamente comportamento, mas essa mudança aí de a mulher de 60 a mais, de 20, 30 anos atrás, ela não tinha a essa coisa ativa, essa qualidade de vida que hoje muitas mulheres com essa idade têm, né. O que é que aconteceu durante esses anos que proporciona a essa mulher a ter hoje uma vida mais ativa depois dos 60 anos? Eu queria começar dizendo que cada pessoa ela tem um valor na sociedade, né? Então, dependendo do grupo social que essa pessoa pertença, ela vai ter um olhar dela para aquele grupo, mas o grupo também tem um olhar para ela. Uhum. E isso vai mudando, né? Então, tem alguns momentos que há um avanço, em alguns momentos tem retrocessos, né? Os cuidados que nós temos que ter é, primeiro, lembrar todas as pessoas que a cada etapa da vida existe uma beleza. E aí você tem que aproveitar da melhor forma possível a beleza deste momento, né? Que não existe um momento melhor do que o outro. Eu acho que é um ponto também interessante para que a gente não fique sempre achando que o que está por vir é o que está melhor e o que eu vivi não foi interessante. Porque talvez a gente vá poder se ajustar melhor. Porque quando a gente cria padrões, né? Se por um lado a gente pode beneficiar algumas pessoas com esses padrões socialmente postos, mas também nós podemos deixar de lado algumas pessoas que não correspondem àquele padrão, seja de cor, seja de altura, seja de peso e assim por diante. Então, esses padrões, eles também podem levar a sofrimento. Então, primeiro lembrar que a mulher, todos os momentos, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, climatério, sabe? Cada um vai ter a sua beleza. Né? E dentro dessa sua beleza, as pessoas elas vão se ajustar. Houve um momento que a ginecologia, né, Bruna, a gente chegava nos congressos e, olha, o padrão é este. Então, todas as mulheres que entrarem na menopausa, elas vão ter que fazer a terapia hormonal, por exemplo. Então, todas têm que ser medicalizadas. E as que não aceitassem ser medicalizadas e os médicos que não medicalizassem, todos esses estariam ou seriam old-fashioned, estariam fora de moda, ou não estariam atualizados, tanto as equipes de profissionais de saúde, Sim. como também a população. Então, existia o padrão e todo mundo tinha que seguir. Então, esse eu acho que é um ponto importante que mudou para que a gente avalie cada mulher. Quais são isso? Quais são os valores que aquela mulher tem? É uma mulher da zona rural? É uma mulher da zona urbana? O que é que ela pensa da vida? O que é que ela faz da vida? Como é que ela vê a vida? Né? Fora outras questões. Claro que nós temos protocolos, né, Bruna? Aquelas mulheres menopausadas depois de 60 anos, quais são os exames propostos para aquelas mulheres? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas antes disso, você tem que entender as demandas daquela mulher, né? E também pode até fazer algumas outras propostas, caso ela até não tenha sido tocada não tenha percebido que ela pode avançar em outros aspectos. Também faz parte desse atendimento. É outro ponto, né, doutor Eduardo, que antigamente as mulheres, elas eram muito tolhidas, né, e principalmente a mulher numa idade mais avançada, elas eram muito tolhidas. Então, eram pacientes que, digamos, que ela tinha um papel dela, era como se ela tivesse cumprido o seu papel e agora ela já podia descansar, digamos assim. Hoje não. Hoje ela procura, né, se aprimorar em várias coisas, ela participa de grupos, ela participa de grupo de viagens, ela se cuida, ela vai a uma academia. Antigamente você não ouvia falar jamais de uma paciente que tivesse, nem só com 60, mas até com 50, 40, sei lá, que frequentasse uma academia. Era mais raro. Hoje você vê as academias cheias, os consultórios cheios, as mulheres procurando alternativas que antes elas não tinham, não tinha, digamos, essa possibilidade de que fosse para ela. Tinha para outras mulheres, mas para ela não. Hoje é mais diferente, graças a Deus. Agora,
algumas mulheres podem pensar que, por exemplo, depois de certa idade, não precisam ir ao ginecologista? Elas não podem, mas muitas pensam. É? Né? Elas não podem, mas muitas pensam. Tá super errado. Tá bem errado, tá bem errado. Porque a assistência médica para algumas mulheres, ela era pensada só na perspectiva reprodutiva. Então é como se ela só merecesse o cuidado quando no período menstrual, ou seja, lá dos 11 anos de idade até os 49. Antes ela não precisaria, depois ela também não precisaria. Então os cuidados só estavam postos ou previstos para aquelas mulheres que tivessem menstruações. Sim. E existe até aquelas que acham que depois que elas fizeram a esterectomia, Eu ia dizer né, isso, exatamente. Nossa. ela não precisa mais ir Eu ao achava que eu nem ginecologista. precisava mais vir, doutora. Não, precisa. Isso. Precisa. Precisa sim. Já pensou? E isso é importante a gente desmistificar aqui, né? Porque Desmistificar e frisar. A vida da mulher ela não se resume só ao útero. A saúde da mulher, na verdade, ela não se resume ao útero. Né? Muitas têm esse pensamento. Uhum, Mas, na verdade, nós conseguimos ver essas pacientes como um todo. uhum. É tanto que nós, como ginecologistas, nós não nos dirigimos somente à saúde da vagina, à saúde do útero, à saúde dos ovários. A partir do ginecologista, da consulta ginecológica, que a gente traça meio que o panorama. O ginecologista é o médico da mulher, claro, como um todo, mas é a partir de nós que muitas pacientes descobrem doenças, por exemplo, como um problema de tireoide, como um problema endocrinológico, um diabetes, uma hipertensão, porque dentro do nosso consultório nós fazemos todo esse rastreio. Nós Bruna, conseguimos tem fazer uma isso coisa com elas. interessante que você perguntou a uma mulher, quem é seu médico? Ela diz o nome do Do ginecologista. ginecologista. Ela não diz o nome do clínico. Verdade. E aí tem É uma verdade. coisa curiosa, você perguntar a um homem, quem é seu médico? Ele faz, eu não preciso de médico. E quando tem, é a mulher que leva. Aí isso é Quando muito tem engraçado. muitas, é a mulher que leva. vezes, Muitas isso, vezes, isso. Aham. o homem, ele Porque não o procura. cuidar, na nossa sociedade ocidental, ela sempre foi Maternal, pensado né? como um cuidado feminino. Por isso que há na nossa sociedade essa questão dos homens procurarem menos, ou então, mesmo que aqueles homens queiram, né, eles não são autorizados do ponto de vista ou pelo menos assim, os patrões eles não acham que é certo pedir para faltar o trabalho para ir ao médico, por exemplo. Sim, Né? sim, Então sim. aí termina inibindo os homens. Mas então as mulheres conseguiram esse espaço, né? Não tem nenhum problema quando a mulher chega hoje em qualquer lugar que ela trabalhe, que ela diga eu vou ao médico. Todo mundo entende isso. É verdade. Né? É verdade. Só que aí Bruna tem razão, quando depois de uma certa idade é como se deixasse de ser importante, porque ela não tem mais possibilidade de engravidar, porque ela não tem mais menstruação, então não tem mais porquê. A gente até escuta, né? Por que não tira logo esse útero, Sim. já que a finalidade do útero É só gerar. é só gerar? E não é o posicionamento não. da bexiga, o útero Sim, ajuda sim. a posicionar a bexiga, e a retirada do útero desnecessariamente, por Olha exemplo, só. poderá provocar alterações no corpo da mulher. Agora, doutor Eduardo, o senhor estava falando aqui dessa questão do período, né? Que muitas mulheres têm esse pensamento de que esse cuidado só precisa ser feito, ou ter esse cuidado dos 11 aos 49 anos e tal. E aí, após isso, muitas mulheres se deparam com a menopausa e o pós-menopausa. Eu lhe pergunto, quais são as principais mudanças assim no corpo da mulher, né? Nesse período da menopausa e no pós-menopausa? Veja, os ovários, eles têm um papel importante, né, Tá. na vida da mulher. Exatamente por conta dos hormônios produzidos pelos ovários, é que vão existir todas aquelas alterações da puberdade, né? Então, o aumento das mamas, a própria menstruação, o pelo, a forma do corpo. Quer dizer, todas aquelas modificações que vão acontecer logo no início, né? Que a gente chama da menarca, a primeira menstruação, a pubarca, etc. Então, todas aquelas alterações. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque aí o outro extremo é exatamente quando os ovários param de funcionar. Então, quando eles param de funcionar, né, o que é que vai acontecer? Vão acontecer várias mudanças. Né? Então, a menstruação vai deixar de chegar. Né? Aham. A pele ela vai mudar.
né? Vai ficar mais ressecada, vai ficar menos Exato. elástica. A vagina, falando um pouco aí, a vagina vai ficar com coloração mais pálida, menos lubrificada, né? A lubrificação vai ficar menor, né? O útero vai diminuir de tamanho, os ovários vão diminuir de tamanho, né? Então, veja a quantidade de alterações que vão acontecer. Algumas doenças, também chamadas aquelas doenças crônicas, né? Elas podem surgir como hipertensão, como diabetes, também em decorrência dessa parada do funcionamento dos ovários, né? Então, são várias mudanças, e aí eu vou dividir com o Bruno. Vai, Bruno. Até porque... Fala aí também. Até porque, mais uma vez, frisando, o nosso papel não se resume só ao útero, ao ovário e tudo. E a gente precisa explicar para as pacientes, que muitas não sabem, é que a questão da menopausa não é só parar de menstruar. Não é só a questão dos calores, não é só a questão da libido, não é só a questão do trofismo vaginal. Mas a chegada da menopausa também corre com a fragilidade do osso, com a predisposição para essa paciente com as questões das doenças cardiovasculares, elas ficam mais vulneráveis a isso. E por isso que a terapia de reposição hormonal, ela também tem esse papel, ela é muito importante e valiosa demais para um grande grupo de pacientes. E isso também interfere nessa questão. Então, a gente precisa também falar disso. Não é só a questão dos calores. A principal queixa que a gente recebe dessas pacientes, geralmente, são os calorões, que as incomodam muito. Os chamados fogachos, as incomodam muito. Mas a gente também tem esse lado que e aí, precisa veja explicar. só, aquilo que a gente estava falando também, né? Que existia aquilo que todas vão fazer a mesma dose, a mesma proposta, né? E aí, o que é que mudou? O que é que mudou do ponto de vista de abordagem das mulheres? É que aí você vai avaliar aquela mulher. Você vai ter aquela mulher que ela não tem onda de calor, não tem mal-estar geral, por exemplo, e ela tem um ressecamento vaginal. Vai ter aquela mulher que não tem ressecamento vaginal e tem onda de calor. Sim. Vai ter aquela mulher que não tem onda de calor, não tem ressecamento vaginal, mas tem dor óssea. Sim. Né? Então, você tem que analisar aquela mulher. E a sua proposta de intervenção vai depender dos seus achados. E, às vezes, você pouca coisa vai fazer ou vai fazer muita coisa. Você vai ter aquela mulher que tem uma dieta equilibrada, que tem uma boa hidratação, que faz atividade física, que sempre cuidou do corpo de uma maneira bastante cuidadosa, né, do ponto de vista assim, dos excessos, né? De ter horário de dormir, de ter horário de descansar, atividade física, ser uma atividade física de baixo impacto e não que termine fraturando ou criando frissura nos ossos, etc. e tal. Então, você tem essa mulher que chega, então você só vai dizer, olha, você está muito bem, você vai avaliar, você vai fazer o Papa Nicolau dela, o colo do útero, você vai fazer ultrassom, os ovários vão estar normais. Você vai fazer uma densitometria óssea, também o osso está normal, a tireoide está normal. Então, você vai rastrear as doenças que porventura possam acontecer. E aí, o grande papel que a doutora Bruna disse, que é exatamente isso, a questão de avaliar a mulher como um todo e não só o útero e a vagina dela, como se só ela fosse só isso. E não é. O ginecologista faz essa avaliação integral dela, né? E a partir daí você vai fazer uma proposta de ajuste no que for necessário. Essa é a grande diferença do que se tinha e hoje o que se tem. Entendi. Né? Doutora Bruna, quais são, na questão da reposição hormonal, né? Quais são os critérios, né, utilizados para indicar uma reposição hormonal para essa mulher 60 mais? Certo. Primeiro, a reposição hormonal, ela não necessariamente é na mulher 60 mais. A gente começa bem antes. Certo. As indicações são principalmente a falência dos ovários, que sem esses hormônios que eles produzem, a mulher ela começa a ter uma série de alterações e sintomas. Como eu já falei, a questão dos calores, a questão da libido, a questão do trofismo vaginal, a predisposição aos eventos cardiovasculares, né? A saúde óssea também fica mais prejudicada, e as indicações, elas começam a partir dessa sintomatologia, e a indicação principal é conferir qualidade de vida para essa paciente, né? Hoje, eu costumo dizer assim, a paciente chega no consultório e, às vezes, quando eu estou a vendo na rua, eu digo, essa paciente faz reposição hormonal, essa paciente não faz, porque é uma coisa bem diferente. Nós vamos indicar para todas? Não. Algumas pacientes têm uma contraindicação absoluta, hoje bem menos, graças a Deus. Hoje nós temos recursos realmente para
com uma dose menor, com um ajuste individualizado para cada perfil de paciente, nós temos essa oportunidade. Mas a principal indicação, na minha opinião, é conferir benefício para ela, porque isso é realmente muito importante para que a mulher, ela já se sente mais frágil porque a idade está avançando. A gente sabe bem disso, né? Que não é só uma questão física, né? A questão psicológica também conta muito. Então, ao avançar da idade, ela chegar com cada vez mais prejuízos para a sua saúde, ela ter mais limitações, isso é muito ruim para ela. E hoje nós conseguimos pelo menos ajudar nesse ponto, nós conseguimos ajudar. A alimentação da mulher nesse período também muda? Sim. Uma alimentação equilibrada, né? Por exemplo, se ela for hipertensa, ela vai ter cuidado, né? Com alimentação rica em sal. Mas eu fiquei pensando assim, o que é que vai adiantar ela ter uma vagina perfeita, ela ter o seio perfeito e a mobilidade dela ser comprometida? Né? Então, se você não pensar o todo, ela vai estar lá e ela não vai poder andar, porque não foi pensado nisso. Ela não pensou que o osso era importante, ela não pensou que a musculatura era importante, não se pensou que o bem-estar é importante. Por isso que eu falei que cada idade da mulher, a gente tem que pensar a beleza daquela idade. Porque ela tem que estar feliz e a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não passe aquele padrão. Porque pode ser que tenha uma mulher que não goste de atividade física, por exemplo. E você vai dar outras possibilidades de uma atividade física que não seja aquela de uma academia, mas seja uma caminhada, mas seja um pilates, mas seja natação. Então, oferecer para ela, lembrar para ela que existe possibilidades, né, que ela possa se ajustar. E aí eu estou falando em termos de atividade física, mas também de alimentação, né? Porque é como eu falei, chega uma senhora da zona rural, então ela não tem academia lá onde ela mora e tudo, então a gente vai propor para ela uma outra atividade física, mas lembrar que a atividade física para ela também vai ser importante, não é porque ela não tem academia que a atividade não vai ser importante, porque ela poderá ter uma limitação na vida, né? Quando o tempo for passando e a musculatura dela não tiver, exatamente, está lá atrofiada pela falta do estímulo. Porque às vezes se acha que a mulher de 60 anos, quanto mais paradinha, quietinha na cadeira lá de balanço, ou na rede, ou na cama, quanto menos mexer e andar, melhor. E não é. Né, Bruna? Você vai ter que mobilizar, agora mobilizar dentro de um padrão de felicidade dela. Não adianta eu oferecer algo que ela não vai ser feliz. Por isso que beleza que eu faço, beleza da fase, é felicidade da fase, fazendo o que ela gosta. Né? Não adianta você chegar para uma mulher que ache que depois de 60 anos, na cabeça dela, ela deve realmente diminuir o número de atividades sexuais, por exemplo, com o companheiro dela, e eu colocar isso como um padrão. Não, a senhora deve ter relação todos os dias, ou quantas vezes. Então, às vezes, e às vezes até o contrário, né? Quantas vezes eu devo ter relação sexual? É porque ainda existe também o pudor, né? Existe também o pudor, existe aquele julgamento anterior, né? Mas ainda atual, infelizmente, mas que a gente tenta mudar esses paradigmas, né? A gente percebe realmente que antigamente você jamais imaginava que um casal realmente nessa faixa etária pudesse ter relações sexuais. E hoje a gente vê que é uma coisa muito frequente mas é uma atividade sexual, que isso que também tem que passar, a gente tem que passar para elas, que é uma atividade sexual diferente. Talvez menos frequente, mas tão prazerosa quanto muito prazerosa, para aquele momento da vida, com o companheiro que ela escolheu, que ela ama, etc e tal. Então, o cuidado, os extremos, eles são muito perigosos, né? Dizer que não era para ter ou não ter atividade sexual, tá? Ele é tão perigoso quanto você tem que ter atividade sexual. E por quê? Porque aí o esposo vai usar a medicação, e a medicação às vezes de maneira errada, e vai ter problemas de saúde, tá? E também ela pode ter problema de saúde. De vez em quando chega uma mulher que, numa atividade sexual mais intensa e tudo, com o uso de medicamento por parte do parceiro, teve lacerações vaginais. Por quê? Porque talvez ela tivesse sentido na obrigação de ter
aquele padrão de atividade sexual. Então, a gente tem que lembrar que esse padrão ele pode mudar. Né? Me imagino um casal, os dois com 70 anos de idade, e a gente querer que eles tenham a mesma prática sexual que tinham aos 20 anos. Sim. E veja, essa senhora que eu estou citando, que teve a laceração, foi com o parceiro dela, com o esposo dela, que ela tinha relatividade sexual há 50 anos. Mas só ele estava usando medicamento, quer dizer, teve uma ereção, né, que também era fora do padrão, para uma vagina que também estava fora do padrão de 20 anos de idade. Mas a atividade sexual foi de um padrão de 20 para um casal de 70. Agora, entrando um pouco nessa questão das doenças ginecológicas, de prevenção também, e aí aproveitando por uma fala que vocês trouxeram aqui para o nosso videocast, dessa questão de, as mulheres com mais de 60 anos têm que ir ao ginecologista, têm que cuidar, têm que investigar, porque existem outras situações que precisam desse rastreio, desse monitoramento. E aí, doutora Bruna, eu queria saber quais são as doenças ginecológicas, assim, vamos dizer, que se tornam mais comum nesse período, depois dos 60 anos de idade. Algumas se tornam mais comuns, mas eu diria que não é uma doença em si, mas o que é mais prevalente é a questão do ressecamento vaginal, né? Elas vêm muito para o consultório com essa queixa, né? É uma queixa de ardência, uma queixa de um prurido, muito né? O incômodo mesmo, a gente chama de dispareunia, né? Que é o incômodo durante a relação sexual. Esse, muitas vezes, é o que atrai ao nosso consultório. E aí, é uma oportunidade de cuidar dessa paciente, mas o que a gente precisa frisar em relação às doenças é que nessa faixa etária também é quando a gente tem o acréscimo de doenças mais graves, né? Como, por exemplo, os cânceres ginecológicos, né? Então, assim, o câncer de ovário, o câncer de endométrio, o câncer de mama, né? Eles são realmente mais prevalentes, mais frequentes nessa faixa etária e nós temos que ter um olhar realmente mais diferenciado para isso. Por isso que a gente diz que as pacientes 60 mais, 70 mais, 80 mais, elas continuem vindo ao consultório ginecológico, porque nós precisamos assisti-las também nisso. Então, mas o Ministério da Saúde diz que ela não precisa mais colher o citológico. Realmente eles dizem isso. Mas muitas, além de quererem se cuidar, a gente continua dizendo, continua praticando isso, porque é importante para ela, né? A questão de fazer o Papa Nicolau, que muitas pacientes pensam que é para rastreio de inflamação, na verdade não é. A gente está pesquisando de 60 câncer. ainda precisa fazer. Precisa fazer. Olha aí. Veja só, um ponto importante. Quando elas procuram com esse grande ressecamento, com essa grande atrofia, é porque, na verdade, elas já estão procurando atrasadas. Elas poderiam não ter tido esse ressecamento se elas fossem e já estivessem sendo acompanhadas por a gente, né, Bruna? Porque eu ia fazer a orientação e ela poderia não chegar àquela situação de grande ressecamento, entendeu? De chegar, às vezes, a sangrar. Sim. É curioso, né? Até a questão de prova, né? Qual é o principal motivo de sangramento na pós-menopausa? Todo mundo acha que é câncer. E não é. É atrofia, é ressecamento. Olha o que a gente está dizendo. Poxa, então, ressecamento pode chegar a ser de intensidade tão grande que, na verdade, vai levar a, às vezes, dificuldade de urinar, infecção urinária de repetição, sangramento na uretra ali, o granuloma, né? A vagina também ressecada. Então, o principal motivo de sangramento após menopausa é a atrofia. E não é câncer. Não significa dizer que a gente não vai pesquisar câncer. Tem que pesquisar câncer sempre. Só que isso, quando elas chegam numa situação dessa, de grande atrofia da uretra e da vagina, etc e tal, né? Isso já está chegando um pouquinho atrasada. Porque a gente vai ter que fazer vai ter que fazer uma reposição hormonal tópica lá durante mais tempo e mais dias, né? Exatamente porque está tão intenso que você vai ter que fazer uma dose maior e um tempo maior. Doutora Bruna citou aqui o Papa Nicolau. Queria só voltar aqui rapidinho para a gente explicar para quem está acompanhando o nosso videocast, lembrar, na verdade, para que serve esse exame. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que eu digo isso no consultório umas 5 vezes no dia, quando eu atendo umas 20 pacientes. Pelo menos umas 5. Mas eu digo mais, tá certo? As pacientes procuram o ginecologista para fazer o exame citológico, Papa Nicolau, como queiram chamar, pensando que a gente está procurando inflamação, que a gente está procurando infecção. A gente vai
ter uma ideia disso, vai visualizar isso no exame físico, e o exame, o resultado também vai trazer alguns dados sobre isso. Mas, na verdade, o que a gente quer pesquisar é o papel do exame, é o nosso papel, é o rastreio para câncer de colo uterino e de vagina. Por isso que a gente recomenda que ele seja feito de maneira anual. Atualmente, o Ministério da Saúde está com a proposta de trazer um outro tipo de exame, né? O rastreio com teste de DNA HPV, ele ainda não está totalmente implementado, mas o citológico é ainda uma boa ferramenta para isso, né? Então, elas precisam realmente fazer esse exame nessa busca do câncer ginecológico. Pois não. Só para acrescentar. Ah. As mulheres deveriam ou poderiam morrer de câncer de colo? Resposta: não. Não, não. Não mesmo. era para morrer nenhuma mulher de câncer de colo. Por quê? Porque é um câncer fácil de diagnosticar, fácil de tratar e leva 5, 8 Ou anos para se mais, tornar é. inoperável. Nossa. Diferente de câncer de mama, entre Sim, outros cânceres. sim. Então, essa é a característica. E aí vem o dado triste. Sabe quantas mulheres morrem na Paraíba de câncer de colo uterino por ano? 150. Essas 150 mulheres, elas não deveriam ter morrido. Porque é um câncer curável. Uhum. E Prevenível. prevenível. E por que é que? E prevenível de baixo custo. Baixo custo. Eu não preciso de ressonância magnética, eu preciso de um citológico que custa poucos reais. Uhum. Tá? E também para tratar na fase inicial e curar Sim, completamente, sim. com boa margem de segurança. Ocorre que de 30% a 40% da população feminina que deveria fazer o exame, ela não faz. Eu estou dizendo a você que de cada 100 mulheres que deveriam fazer esse exame, 30 chegam a nunca terem feito o câncer. O citológico. E com Sim. isso, elas, quando chegam num estádio extremamente avançado do Uhum. câncer, e que aí o tratamento será um tratamento que, obviamente, vai permitir com que elas sobrevivam muitos anos ainda, etc. Vai depender do estádio, etc. e tal. Mas elas poderiam ter sido curadas. Sim, sim. Né? 150 é muito. Não ter morrido. É muito, principalmente não era pra gente isso ter é muito nenhum. grave. Né? Isso é Realmente muito nenhum grave. caso. O senhor citou a questão também do câncer de mama, né? E com relação à mamografia, é bom, eu queria também frisar a importância da mamografia após os 60 anos também, Sim. né? E aí, enfim, até que idade? Papa Nicolau e mamografia, até que idade deve ser feito? Até o fim da vida? É porque, assim, a gente tem que, exatamente naquela perspectiva de viver mais. Tá. Né? De viver mais. Claro que a mamografia, a quem diga que depois de 70 anos ou 80 anos, ela tem uma divergência muito grande na literatura sobre isso, né? Não precisaria fazer, mas quem é aquela mulher? Aquela mulher pode viver até 100 anos. Então, talvez eu precise fazer sim, né? E é muito... Porque nós estamos perdendo as mulheres... Sim. Porque o diagnóstico é tardio. Né? Tardio. Então, se eu dou um diagnóstico precoce, a própria propaganda, a propaganda para prevenção de câncer, ela mudou pelo Ministério da Saúde, porque eles viram que eles estavam cometendo um erro. Isso. Eles diziam que as mulheres deviam palpar, e palpando é que elas deveriam né? procurar. Só que quando elas palpam, já tem mais de 2 centímetros na maior parte das vezes. Então, o que é que acontece? Quando ela vai fazer a cirurgia, fazer o tratamento cirúrgico, tá? Ela vai ter que complementar. Ela quase nunca terá a cura completa quando ela palpou o nódulo. Então, o que é que a mamografia faz? Ela antecipa o diagnóstico. Uma imagem que não foi palpável ainda. Então, essa mulher ela poderá fazer uma quadrantectomia, por exemplo, né? Ou fazer um tratamento cirúrgico que vai curá-la completamente. Ela não vai precisar fazer quimioterapia, fazer radioterapia, dependendo do tipo do tumor. Mas isso aconteceu por quê? Porque foi a mamografia que antecipou esse diagnóstico. São lesões não palpáveis. E esse é a grande sacada. É por isso que hoje se valoriza tanto a mamografia em detrimento da palpação. Não é que não palpe, entendeu? Mas a palpação sempre vai me dar um diagnóstico que já está numa situação, quando é câncer, avançado. Mais avançada. Vocês indicam que, para essa mulher que tem mais de 60 anos, 60 mais, qual a periodicidade de ir ao ginecologista? A consulta ginecológica, de maneira
para todas as mulheres, a gente recomenda que ela seja feita pelo menos uma vez ao ano, Tá. certo? E falando dos extremos, quando você fala da questão de até quando a gente limita o paciente fazer determinado exame, isso a gente deixa uma lacuna muito grande, porque hoje em dia o que a gente vê? A gente vê o câncer de mama aparecendo cada vez mais frequentemente nas pacientes mais jovens. E aí o Ministério antigamente dizia para fazer a cada 50 anos. Recentemente, graças a Deus, né, por orientação também da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Ginecologia, a gente recomenda que ela seja feita a partir dos 40 anos, né? E limitar que essa paciente vai fazer até os 70, a gente também priva muitas mulheres de ter essa saúde, porque a maioria dos cânceres aparecem em idades mais elevadas. Então, Isso. quando a gente corta, quando a gente limita, a gente também limita o direito dessa paciente ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, ter a cura. E no câncer de mama é assim, graças a Você Deus, vai ter quando a gente aquele descobre país cedo, que né? ela vai ao clínico e o clínico faria uma avaliação e ela poderá ir ao ginecologista a cada 2 anos. Só que o que foi que a gente acabou de dizer a você? Que o médico da mulher é o ginecologista. Então ela vai ao ginecologista. Então, qual é o ginecologista? Que ela vai ao clínico, a ginecologia que faz toda a clínica e detectando algo, vai fazer o encaminhamento. Por exemplo, é importantíssimo hoje, né, o rastreamento de tumores intestinais. Sim, sim. Então, através da colonoscopia. Então, dificilmente você vai ter uma mulher que vai ao clínico para fazer a colonoscopia e a endoscopia. Então, hoje, quem está fazendo isso, quem está solicitando isso, somos já estamos nós. fazendo isso também. Então, a gente, além de fazer o rastreamento de câncer de colo, de câncer de ovário, de câncer de mama, da tireoide, a gente também está fazendo o rastreamento de Câncer de tumores intestino. intestinais. Através, exatamente, da pesquisa do sangue oculto nas fezes, através da endoscopia, a colonoscopia que a gente está oferecendo. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos hoje, por conta dessa proposta também da investigação dos tumores que acometem os intestinos, estamos dando diagnóstico precoce, encaminhando, depois desse diagnóstico, para um cuidado especializado nesse sentido. Então, se ela vai ao clínico e o clínico não pede, vai ao ginecologista e não pede, esse diagnóstico de tumores intestinais ele será tardio. E essas mulheres acima de 60 anos, em especial, elas precisam desta avaliação dos tumores intestinais através da colonoscopia. E repito, quem está fazendo isso hoje no Brasil, eu estou me referindo ao Brasil, porque aí você tem padrão diferente de atendimento. Repito, lá ele vai para o clínico avalia e vai lá para o ginecologista fazer só a parte da ginecologia. No Brasil não é assim. Ela vai ao ginecologista e o ginecologista é o clínico dela. É assim que a grande maioria da população funciona. Muito bem. Chegamos aqui no quadro Mente Ativa, né, onde a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados e, enfim, atividades que eles fazem para além do trabalho. Vou começar com o doutor Eduardo, ele que tem um projeto muito legal, ele fala com muito carinho, inclusive, desse projeto, que é a PET Terapia. Me conte, doutor Eduardo, que projeto é esse? Pois é. O que é que aconteceu? Bom, eu sou de Campina Grande, terminei o curso em Campina Grande. Quando eu estava no internato e passei no setor de pediatria, as crianças... Aí eu falei que eu tinha um cachorro. Né? E as crianças ficaram enlouquecidas para ver meu cachorro. Isso foi em 1985, 40 anos atrás. Quando eu disse isso, eles ficaram enlouquecidos para ver o meu cão. Antigamente era o Hospital Ipase, lá em Campina Grande. Sim. Então eu combinei com as enfermeiras que eu levaria o meu cão no domingo à recepção do hospital e aquelas crianças do setor de pediatria iriam para a recepção para ver o cão. E eu fiz isso durante o internato todo lá. Bom, isso ficou guardado durante muitos anos. Na UFPB tem um projeto chamado Projeto de Extensão. Aí você vai tentar fazer algo para a comunidade, seja comunidade não só externa, mas também interna. E nesse sentido tem o setor de pediatria e o setor de clínica médica. Então, alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, exatamente, nós pensamos lendo algumas coisas nesse sentido, de levar os cães para o hospital. Claro que o padrão agora é outro, né? O cão era um cão, obviamente teria que ser um cão cordial, adestrado, que tivesse passado pela consulta veterinária, que tivesse com vacinação, e aí a gente fez um projeto que é chamado TAA, Terapia Assistida por Animais. E aí já há 8 anos nós levamos os cães para o setor de pediatria. Eu vi as fotos. Para o setor de pediatria,
aos domingos, Ah, entre 16 e 17 horas. Então, isso traz um prazer enorme, Certeza. né, uma felicidade grande para as crianças, para os acompanhantes, E pra você, para né? os profissionais de saúde. E para mim, eu não tenho o que falar. Né? Eu ótimo. gosto muito de animais, né? E aí é na Unimed também, isso aí é Aham. lá no hospital da Unimed, na pediatria, Que no hospital legal. pediátrico, né? Olha. E hoje nós, essa semana, tivemos mais uma vez, pessoas podiam se inscrever, né, para trabalhar junto ao projeto, e 100 pessoas, 100 alunos se 100. inscreveram, e a gente teve que Olha. fazer a triagem para ficar com 50 alunos, então cada final de semana vão 25, É sempre no 25, domingo. sempre domingo, 16 Tá. às 17 horas, e aí, ó, no hospital pediátrico, Que né, legal. isso aí lá na frente, as pessoas levam os seus animais, e aí a gente faz outras coisas também, né? Isso aí é outra coisa. Eu também gosto Corredor, hein? de caminhada e de corrida, de baixo impacto, né? E aí tô com o Bento, Bentinho, que é o Esse é o meu Bento. Golden, é o cão mais antigo do projeto, né? O senhor tem quantos cães? São 4, 4. 4. Poxa vida. Gosta Mas mesmo. eles me trazem muita alegria, muito prazer. Como é a reação das crianças quando elas, durante o projeto, elas veem os animais? Vai depender muito da história que cada um tem com os cães, né? Tá. Você às vezes tem aquele que já vai, corre, que quer pegar, quer caminhar, quer levar o cão, fica caminhando no corredor. Tem aquele que fica olhando e espera os outros chegarem, mas 100% sempre chega. Pode até demorar um pouco, mas chega lá. E o bom é você saber que toda semana eles estão esperando você, Ah, Sim. com o projeto. legal. É verdade. Legal. Toda Porque semana. muitas crianças ficam muito tempo, né, Muito, doutor Eduardo? Sim. São doenças aqui, às vezes, tem crianças que têm que ficar Meses no meses, hospital. né? Então, Verdade. Então, tem- imagino que a expectativa deles já pelo domingo, é né, uma deve ser expectativa bem... Muito muito legal. grande, e nós saímos de lá extremamente realizados, energizados, é. né? Com os depoimentos da pediatria e também da clínica médica. sim. Tivemos vários casos, chegamos lá, tinha um médico veterinário que estava lá há 3 meses na UTI. Quando ele saiu da UTI, Poxa. logo no domingo ele recebeu visita dos cães, ele que chorou legal. bastante. E aí Poxa, chora que todo mundo, massa. né? Imagino, eu Chora imagino. todo mundo de alegria. É muito legal. Muito legal. Um outro hobby, aliás, uma paixão, né, dele é dar aulas. Ele é professor, o doutor Eduardo é professor, minha gente, do curso de medicina da UFPB. E tem foto dele também com a turma, é isso? Cadê? Coloca aí na tem. tela. Tem. Olha, que turma, hein? Essa turma foi a turma que chegou agora, semana passada, né? Lá, Eita. é a turma do primeiro período, né? Aham. Então essas pessoas chegam extremamente energizadas, né? E felizes, motivadas. Então logo no primeiro dia a gente recebe, apresenta lá, nós estamos aí no auditório, nós apresentamos o centro, né? Falamos todas as nossas potencialidades e também fragilidades, para que as Sim. pessoas saibam que vão ter desafios a serem Uhum. enfrentados, né? O curso de medicina é um curso com dois expedientes. Na verdade, as pessoas do terceiro terminam tendo que estudar também, né? Que precisa de muita dedicação. E a gente fala um pouco da trajetória que eles vão fazer. E é interessante também, nessa primeira semana, nós recebemos os familiares. Na sexta-feira, que recebemos legal. na segunda, e na Aham. sexta-feira recebemos também os familiares para Poxa. mostrar aonde é que eles estão. Eu conto a minha história nesse dia, dizendo que meus pais eles foram lá na universidade só no último dia, no dia da colação de grau. E eu acho que isso é quase todo mundo. Aham. Quase todo mundo que foi na federal. Verdade. Né? Então, nós inovamos já há 10 anos, Que legal. e essa inovação é fazer com que os pais cheguem lá e saibam onde é que é a UFB, onde é o curso de medicina, Como é onde, que quem é o é? diretor, quem é o coordenador, quem são os professores, para que, percebendo algo, eles possam, junto, de forma conjunta, colaborar. Isso é bem. 40 Legal. anos, eu completei 40 anos de Poxa, docência. que legal. E fui muito Serviço feliz até prestado, hoje. né? Muito Eu feliz. fui Bom. aluna dele. Foi? Foi um grande prazer. Olha aí. Aluna dele na graduação e depois fui residente lá do serviço que ele Poxa coordena. vida, que Bruna legal. é uma das alunas especiais, né? Muito especiais, médica residente especial,
competente, cordial, extremamente dedicada. Eu só tenho elogios. Muito E obrigada. Deus soube que ia dividir Que hoje aqui legal. com o Bruno. Eu fiquei muito feliz que todos têm muito carinho. Que A bom. doutora Bruna é muito Ó. competente. Falando em doutora Bruna, vamos a ela, então. Ah. Saber o que é que ela gosta de fazer. Eu já Eu sou... sou o mais difícil. Ela disse, eu gosto do trabalho. Meu É. hobby é o quê? É trabalho, é isso. Eles me pediram, eu disse, eu nem sei qual é o meu hobby, eu acho que é trabalhar. E o pior que é verdade. E o Mas pior tem, que é assim, verdade. algo, sei lá, momentos com a família. Tem, Passeios. exato. Não, com certeza, né? com certeza, né? Ah, Olha Isso a aí turma é- aí. Apresente-os, por favor. Essa aí é a minha riqueza, né? Essa aí são meus filhos, né? Bruno, Bruno, vai esse fazer 9 anos agora domingo, e esse é Breno, que agora já tá com 14, essa foto já é antiga. já E esse tão é meu jovem. esposo, Wagner, também. Ah, a É. família toda aí. Isso. Exatamente. Então, o que vocês gostam de fazer assim juntos? Pois é, hoje, agora eles já estão maiorzinhos aí. Eu gosto muito de vê-los jogar bola. Ah, Gosto muito de vê-los. Né? Eu me dedico, eles gostam muito de jogar futebol, eu também gosto. uhum. Não de jogar, eu gosto de assistir. De assistir, Eu gosto de ah. assistir. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, faço questão de estar presente. Aham. É isso, porque eu sempre gostei. Meu pai gostava muito de futebol e nós herdamos isso. E eu sempre quis que meus filhos jogassem bola e eu nem precisei de muito esforço. E eles gostam e eu adoro ir assistir. Então, quando tem um jogo, não sei o quê, eu faço o maior esforço, troco plantão, faço qualquer coisa. Mas você é pra aquela tentar ir. mãe assim que tipo quase invade a quadra ou Sim. fica ali quietinha só torcendo assim Não. bem discretamente? Não dá, né? Não dá. Não dá, não dá. Eu sou daquelas que... Às vezes meu marido fica, homem, não tá bom não, né? É falta, é falta. É falta. É falta, bateu, é falta. É falta. Mãezona. É. Que legal. Tem mais foto não? Tem não? Muito bem. Ah, tem uma coisa interessante. Ah. O esposo de Bruno é médico veterinário. É Ah. verdade. Eles têm um amor muito grande para os animais. Olha né? aí, também, né? Eu acho isso uma questão massa, muito que interessante. legal. Verdade. A educação aí, Sim. ela já segue uma linha diferente, né? De Claro, com certeza. respeito à natureza, Com de certeza. respeito aos animais, né? Bom, passada essa fase do nosso videocast, vamos entrar num outro ponto, um ponto assim delicado, curioso e que a gente precisa falar, porque muitas vezes é um tabu, a questão da sexualidade após os 60 anos. Bom, vocês já falaram aqui que há uma alteração na questão da libido, né? Sim. Após esse período aí dos 60 anos, depois dos 60 anos. O que pode acontecer, por exemplo, é normal, é comum a mulher sentir dor, né, na hora da atividade sexual, nessa fase da vida, e o que é que essa dor, enfim, o que é que pode provocar essa dor, ou o que é que essa dor pode estar dizendo a essa mulher, doutor? A primeira coisa que as pessoas têm que abrir a caixa de Pandora é dizer que o homem depois de 60 e a mulher depois de 60, eles não são os mesmos. Para aí, dá uma pausa. Chama o marido, o companheiro, o namorado, Isso, né? isso. E depois dá play novamente. Isso, Vai, né? doutor. E por que a gente tem que dizer isso? Porque senão a gente vai continuar com aquela lógica de que toda a responsabilidade do planejamento familiar é da mulher. Toda a responsabilidade do prazer é da mulher. Quando a responsabilidade do prazer é dos dois. Então, se ela tem uma vagina menos lubrificada, mas talvez ele também não tenha o pênis tão ereto quanto ele tinha antes. Então, se nós nos amamos e nós queremos proporcionar prazer um para o outro, Sim. né, nós temos que nos entender e fazer com que esse amor, esse momento de atividade sexual, ele seja prazeroso para os dois, da melhor forma possível. Talvez não no número de vezes, mas na intensidade. E a intensidade não no vigor, Tá. mas no prazer que esse momento pode ocasionar ou proporcionar para os dois, né? E nesse sentido, a saúde dos dois é importante, Sim. né? Então, a saúde dela, do ponto de vista da atrofia, que tem que ser
já desde muito cedo pensada quando ela começa a acontecer, Sim. a lubrificação que poderá diminuir, etc. e tal, mas também do companheiro, né? E porque se a gente for fazer uma discussão só sobre a atrofia genital, novamente a gente está colocando só a questão da possibilidade ou não dela, e não é bem assim. Então eu entro logo aí de cara em defesa dessas mulheres de 60 anos, né? Não que ela vá discutir com o marido delas por conta disso, entendeu? Não é isso, muito pelo contrário. Eu quero fazer com que exista uma harmonia, né? Uma harmonia. Porque senão fica... Então faz o seguinte, ó, você troca a tua de 60 por uma de 30, duas de 30, né? Mas aí ele tem que lembrar que ele também não vai dar conta das duas de 30. Que ele tem os 60. Foi até bom esse chamamento que você fez. Então, aí eu vou passar para a Bruna, que eu acho que a Bruna vai falar melhor do que eu. Vai, né, Bruna? Eu adorei o chamamento que você fez aqui na câmera. Espero que eles venham mesmo, os parceiros venham, porque eles precisam entender. A gente recebe muita paciente no consultório que ela diz assim, doutora, faça alguma coisa, porque meu casamento vai acabar. Meu casamento vai acabar. E por quê? Porque a mulher ela pode não ter realmente mais essa disposição, assim como ele também não tem. Mas os homens, muitas vezes, eles têm o recurso, às vezes, da própria medicação, né, hoje em dia. Mas eles precisam entender e... Mas veja que ele está medicado, Tá então medicado, ela e precisa ela ser também. medicada também. né? Também. Mas eles precisam entender Sim. que o momento da mulher também é outro. E quando eu falo o seguinte, eu gosto muito quando os homens eles vão às consultas. Isso. Certo? Eu Boa. gosto Muito muito importante. quando eles vão às Olha aí. consultas. Legal. Porque como sexóloga, eu também preciso explicar isso para eles. Então, às vezes, as pacientes pensam e elas se culpam porque a vagina dela está atrofiada. E quando a gente fala em atrofia, até dizer para o público entender, é porque a espessura da vagina ela vai ficando mais fina. Certo. E isso favorece com que ela tenha as próprias lacerações, o incômodo durante a relação. Então, eles precisam entender, compreender que esse momento é diferente para ela e é diferente para ele. Mas a mulher ela já se culpa por muita coisa. Ela já se culpa porque ela está envelhecendo e o homem muitas vezes ele continua. Né? A mulher ela tem várias atribuições. Ela, além de ser a mulher da relação, ela é a dona da casa. Hoje ela trabalha, antigamente ela ficava mais só em casa, mas hoje ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do marido, ela tem que dar... E muitos parceiros cobram isso dela. E cobram assim, você não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma, mas ele também não é mais o mesmo. Certo? E isso precisa ser dito. Eu gosto quando os homens comparecem às consultas, porque eu digo assim para elas, eu digo, traga ele aqui que eu vou dizer. Porque uma coisa é você dizer, outra coisa sou eu dizer. Certo? E você muitas vezes... vai ter o receio, vai ter a vergonha. Então, meu casamento vai acabar. E me dê hormônio, e isso não vai resolver. Então, às vezes, a libido feminina, a gente precisa também deixar isso bem explícito, que ela não depende única e exclusivamente dos hormônios. Na minha opinião, elas dependem muito menos dos hormônios do que do próprio contexto, da cabeça dessa paciente. Então, a mulher, se ela vai para uma relação que vai ser incômoda para ela, dificilmente ela vai querer ter uma nova relação. Então, é um parceiro que não a estimula, é um parceiro que muitas vezes é agressivo, é um parceiro que muitas vezes... a gente costuma dizer que a relação sexual ela começa desde manhã. Desde manhã. E não é o ato em si, mas é a forma como a mulher ela é tratada, a forma como esse casal se relaciona, não só no sexo em si, mas durante... Então, a libido da mulher, ela está muito mais atrelada ao psicológico, muitas vezes, a forma como ela vive, a forma como essa relação é conduzida, do que com a própria questão hormonal. Então, chamar o homem para dizer, preste Vem atenção cá. aqui, vem cá, porque... não é bem assim como você está pensando. A mulher que você tinha há 10 anos atrás realmente não é a mesma, mas a gente tem recursos e vocês precisam se entender, precisam compreender que nem é o momento dela e nem o seu. Cada um tem realmente esse momento em idades que pode ter essas pontuações para a mulher, uma para o homem é outra. Mas ele cobra muito da mulher. Um ressecamento excessivo não vai se resolver numa semana. Sim. Ela vai se resolver em 90 dias. Então, nesses 90 dias, tem que ter compreensão. Por isso que é muito acertado isso, né, de pedir para que ele venha na próxima consulta, né, para que você explique que vai precisar de um certo tempo para que aquela mucosa vaginal ela possa ser recomposta, né, ela melhore, ela fique mais elástica, ela fique mais lubrificada. O que é que precisa fazer para isso? Né? Sim.
Então, o parceiro vai ajudar, Sim. até mesmo em uso de lubrificantes vaginais, né, não hormonais, que também Sim. vão ajudar nesse sentido. E que aí esse lubrificante ele tem que fazer parte do jogo, Sim. sexual, né, Sim. da atividade sexual ali. Uhum. E não ser uma questão mecânica. Vamos colocar o produto. Não, aquilo pode fazer parte de todo o jogo, Entendi. Sim. né? Para que as pessoas não se sintam medicalizadas naquele momento, para que as pessoas se sintam compreendidas e amadas, né, nesse sentido. Doutor Eduardo, quais são os hábitos que o senhor recomendaria para uma mulher que quer envelhecer com saúde e prazer? Quais são os hábitos, que estilo de vida essa mulher deve procurar? Eu acho que a questão da alimentação é um ponto importante, Certo. né? E a alimentação, ele tem muito de cultural, né? Você fazer com que a pessoa repense, né, os seus hábitos alimentares, depende do que a sua família pensa. Sua família pode achar que você tem que comer muito exageradamente e isso vai levar a distúrbios da glicose, distúrbios do colesterol, entre outros. Então, aquele hábito alimentar ele precisa ser repensado às vezes. Então, o ajuste alimentar é um ponto. Uma boa hidratação, né? Atividade física de baixo impacto, desde que ela seja prazerosa, né? Eu lembro que Diana dos Santos, ela pode ter tudo hoje, ter várias medalhas, mas ela não tem saúde porque a atividade física que ela fez foi extremamente intensa e levou a várias fraturas e tudo. Então, a intensidade em si, muita gente acha que isso é um Sim. valor, ela leva muito mais a perdas e a lesões do que o bem-estar ósseo, né? A saúde mental também ela tem um valor muito grande, né? De você estar bem fazendo o que você quer, trabalhando no que você quer, né? Ter os hábitos que você quer. Então, isso é um ponto também importante. Estar num ambiente hostil, familiar e de trabalho leva pessoas a uma situação muito difícil. Sim. Né? Então, assim, se você não trabalha onde você quer, então, claro que você precisa, né, daquele seu salário, mas então tenta mudar para outra coisa que lhe dê prazer. Porque você gasta parte da sua vida num trabalho, entendeu? Se aquilo não lhe dá se aquilo mexe na sua saúde mental, então pense em mudar isso. Não vai fazer bem. Então, um trabalho que você esteja satisfeito, e isso independe Do que do seja, que né? seja. Eu não estou falando. Você pode trabalhar em qualquer coisa, desde que você sinta prazer, que você seja valorizado, valorizada, Seja útil, né? Esse é um grande ponto, não só da mulher 60 mais, mas dos humanos idosos, né? Digamos assim, Sim. as limitações, a sensação da inutilidade, a sensação de estar ficando mais obsoleto, a sensação. Isso realmente interfere muito na saúde mental dele e na saúde física, porque quando você acha, às vezes você não é mais tão requisitado para determinadas coisas, o seu trabalho você já não consegue fazer como você conseguia, e isso repercute de maneira muito negativa, tanto no psicológico como também na saúde física desse Alguns paciente. países valorizam muito o voluntariado. Hum. Certa vez eu estava na Inglaterra e fui fazer um estágio e eles perguntam sua competência técnica, mas a última pergunta é: o que é que você faz de voluntariado? Ele quer saber da sua capacidade de fazer pelo outro sem ganhar nada. Então, eu acho que o voluntariado precisa ser mais estimulado, não só para os acima de 60, Sim. mas na nossa sociedade. Aham. Recentemente eu passei por uma praça e tinha um senhor, eu entendi que ele era aposentado e ele estava lá colocando água lá nas plantas e tudo. Aí eu parei, eu estava andando com o Bento ao redor de uma praça, e eu disse: daqui a uns dias eu quero estar aí ajudando o senhor. Porque eu sabia que ele estava fazendo aquilo voluntariamente, entendeu? Então, mas eu tenho certeza que com aquele momento dele sair de casa diariamente, eu vi que ele fazia isso diariamente, e ir lá, né, plantar e depois ficar cuidando daquilo, o quanto fazia bem para o coração e para a alma dele. Exatamente, isso é terapêutico. Então, o voluntariado, eu acho que é um ponto muito interessante
para os 60 mais. Eu bem. quero Sim. me engajar nisso aí e vou com o maior carinho do mundo, porque eu acho que isso vai fazer muito bem Sim. ao meu coração e à minha Muito alma. bem. Com certeza. Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Queria agradecer demais a participação de vocês, que estão aqui pela primeira vez. Espero que a primeira de muitas, né? O papo Também. foi maravilhoso. Tenho certeza que o conteúdo aqui vai ajudar muitas mulheres, muitos casais, muitas Sim. famílias também. Mas antes da gente encerrar, deixo aqui o espaço para um recadinho final para quem está nos acompanhando. Tá certo? Vamos começar com a doutora Bruna. Como ginecologista, né, e como mulher, nosso papel é sempre esclarecer e ajudar. Dar para essa paciente a oportunidade de que ela tenha realmente mais saúde, mais qualidade de vida, que é o que nós buscamos diária e incansavelmente, né? Não adianta a gente dizer no consultório que as pacientes, como assim, assim, faça exercício físico. Se essa paciente, como o doutor Eduardo bem frisou, ela não tem prazer em fazer isso. Mas talvez a gente consiga realmente, conversando com essa paciente, descobrir e orientar algo em que lá ela vai se encontrar. Sim. E isso realmente, não só para a paciente na senectude, mas em todas as fases da sua vida, a gente precisa isso. Na fase que a gente está na menacme, que é a fase reprodutiva que a gente chama, é quando a gente está mais trabalhando. Então, a gente já tem essas certas obrigações. Mas nessa fase, muitas já estão aposentadas, já não tem mais tanta obrigação, mas elas precisam realmente, primeiro, se voluntariar até a cuidar de si, porque muitas não vêm à consulta quando às vezes, doutora, hoje é uma consulta de rotina ou você está sentindo alguma coisa? E elas dizem assim, eu fui antes da pandemia, né? A pandemia é um marco. A pandemia é um marco. Verdade. Quando foi seu último citológico? Eu disse, doutora, eu acho que foi antes da pandemia, viu? Foi antes da pandemia. Para mim, pandemia, eu acho que foi 2020. Elas querem dizer isso, né? Que foi 2020. Sim. Vê só, nós já estamos em 2025. Sim. Então, muitas Verdade. mesmo realmente só fizeram esse check-up, esse exame, só tiveram realmente essa conversa há mais de 5 anos atrás. Então, a gente conclama realmente essa paciente, o recadinho do coração é esse, né? Que elas realmente procurem o seu ginecologista, procurem o seu médico. A partir de nós, muitas conseguem descobrir, a gente consegue direcionar essas pacientes para vários especialistas. Sim. E assim a gente consegue realmente ajudá-las de maneira mais eficaz e dando mais saúde, dando mais bem-estar para elas. Muito bem. Doutor Eduardo. Vou seguir minha linha de raciocínio, é procurar a felicidade naquele momento da sua vida, né? Procurar o voluntariado, eu acho que é muito interessante. Às vezes a gente acha um pouco mais de felicidade na ajuda dos outros, né? E esse momento de maturidade, né? Que é outro ponto que a gente nem conversou, né? A maturidade dessa fase, né? Aquele momento que você vai avaliar o que realmente importa. Dizem que é aquele momento de juntar, né? E às vezes depois dos 60 você vai ver assim, olha, eu vou repensar tudo isso que eu tenho. Será que eu preciso de todas essas roupas que eu tenho no guarda-roupa? Então é um momento de dividir, de repassar, de ver o que realmente importa do ponto de vista das amizades, das alegrias, dos prazeres. E que esses prazeres geralmente estão em coisas muito pequenas e às vezes próximas da gente, e a gente às vezes demora a ver. Então a maturidade pós-60, né? Ela não só dá o direito da gente dizer o que pensa, mas essa maturidade também nos ajuda a também não falar o que não possa levar à felicidade também dos outros e a sua. Sim. Né? Então, Sim. procurar essa felicidade para que você possa viver feliz e fazer as outras pessoas felizes também, né? Muito bem, obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Inclusive, aproveito para mais uma vez pedir para que você possa compartilhar esse conteúdo para tantas mulheres que você conhece, sua família, seus amigos, vizinhos, enfim. Compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai estar ajudando muita gente, tá bom? Semana que vem estaremos de volta com mais conteúdo, com mais um episódio do Sem Contra Indicação. Até lá!